Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo com a maquiadora Ju Sou, que atua há mais de 17 anos na carreira. Tudo bem, Ju? Tudo jóia, que honra pra mim estar aqui com você. Obrigado por esse momento. Não desisti de você e você Verdade. viu que realmente conseguimos, né? Foi uma resenha, mas estamos aqui. Estamos aqui. Ju, me conta um pouco como é que foi sua trajetória de vida até você chegar na sua profissão. Eu sempre digo que eu fui privilegiada porque eu fui escolhida pela profissão. Então, assim, dentre tantas coisas que eu gostaria de ser enfermeira. Meu sonho era trabalhar no SAMU, vestir aquela roupa incrível. E aí, um belo de um dia, minha vida foi para um outro rumo. Eu era do administrativo de uma grande universidade. E nesse administrativo, conheci o pai do meu filho, engravidei e fui ter meu neném. E de licença maternidade, o meu irmão, ele é chefe de cozinha, ele virou assim e falou assim, eu tenho uma cliente minha de uma marca de maquiagem que adoraria que você fosse passar um dia lá fazendo um evento com ela, panfletando, porque eu sempre fui grande, panfletando. Eu falei, vambora. Fui, fiz o treinamento e a empresa era uma empresa de maquiagem. Fiz o treinamento e aí me apaixonei, assim, falei, uau, é outro mundo, né? É um mundo de meninas, literalmente é um mundo de mulheres. Aí acabou o evento, eu acabei me dedicando mais do que os próprios funcionários dela. E aí ela me fez uma proposta, ela falou assim, vem trabalhar comigo? Eu falei, sim, mas eu não faço ideia do que seja trabalhar com maquiagem. Ela, não, eu quero você na gestão. Falei, beleza. E aí ela me deu um desafio, ela falou assim, o seu desafio será fazer o lançamento da minha escola de maquiagem, que é o meu sonho. E aí eu passei por todos os departamentos até conseguir criar a escola de maquiagem dessa marca. E aí eu falei assim, bom, vamos lá, eu sou especialista em administrativo e é sobre isso. Foquei e comecei a trazer profissionais de fora para trabalhar com a gente. E aí um belo de um dia eu estava indo para um evento e convivendo com maquiagem e o tempo inteiro, comecei a me maquiar. Aí um dos grandes nomes de maquiagem do mundo virou pra mim e falou assim, você é uma ótima maquiadora. Aí eu dei uma risada assim, eu falei, não sou maquiadora. Aí ele falou assim, não, é sim. Aí ele catou um espelho e me mostrou. Aí na hora que ele me mostrou, virou uma chave na minha cabeça. Aí eu falei, uau, será que eu sou maquiadora? Será? E aí eu voltei para casa, na época eu era casada, eu falei assim pro meu ex-marido, falei assim, vou ser maquiadora. Aí ele, você tá louca? Viver de maquiagem, você vai trabalhar num salãozinho de esquina? Como assim? Eu falei, não, eu vou ser maquiadora, só que de outra forma. Resumindo, passaram-se um tempo, eu virei para ele e falei assim, a partir de amanhã, você segue seu rumo que eu vou ser maquiadora. Eu abri mão do meu casamento, catei a chave do único patrimônio que eu tinha, que era um carro na época, e falei assim, esse carro vai ser o meu passaporte para eu ser maquiadora. Vendi o carro, com um nenê pequeno, andava de ônibus com um nenê pequeno e catei 43 mil reais e falei assim, eu vou estudar e eu vou ser a melhor maquiadora que esse país já teve. E eu coloquei isso na minha cabeça e foi. E aí eu tracei um plano. Quais são os cursos ou quais as competências que eu preciso ter para eu me tornar uma referência de beleza. Aí, com todo aquele dinheiro, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, é o seguinte, você acredita que eu consigo? Ela falou assim, eu acredito, na verdade, eu acredito que você é mais corajosa do que eu, porque eu jamais teria coragem de abrir mão de tudo que você está abrindo mão por um sonho que você nem sabia que você tinha. E aí ela falou assim, vai que eu fico com o nenê. E aí comecei a estudar, e aí mergulhei. Eu falei, não, o que vai acontecer nas próximas décadas com a geração que vai vir? E comecei a me antecipar, e comecei a estudar tecnologia, e comecei a ir atrás de indústrias que, enfim, há quase 18 anos atrás, era muito difícil falar de maquiagem ou ter indústrias que fossem ser
que fossem ter um investimento muito grande dentro de tecnologia. Eu falei, tem que ter alguma coisa, eu tenho que ter um diferencial. Eu preciso ser o brigadeiro gourmet, porque brigadeiro é brigadeiro, mas o brigadeiro gourmet, ele é muito mais caro. Eu falei, eu preciso ser o brigadeiro gourmet do segmento da beleza. E aí estudei algumas coisas e tive um insight assim, falei assim, bom, eu tenho tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô estudando, a geração está indo para uma era digital. Eu vou me especializar nisso. E aí direcionei caracterização para a era digital, beleza social para a era digital, e fui migrando para isso e fui me tornando referência nesse segmento de digital. Aí um belo de um dia, estou eu na minha sala e aí eu recebo um convite da Embi Morumbi. Você poderia dar uma palestra no nosso simpósio? Eu falei, claro, nunca tinha dado palestra na vida. Eu falei, imagina, vai ser uma delícia. Ela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um novo mercado de maquiagem. Eu falei, tá bom. Eu fiz um desfile trazendo a beleza desde a década de 80 até os dias de hoje. E era um simpósio aberto para todo mundo. Daqui a pouco eu olho assim, tinha a galera de cinema, a galera de gastronomia, tinha umas 800 pessoas numa palestra que eles estavam esperando umas 50, que era só a turma de maquiagem. E aí o reitor virou para mim e falou assim, você aceitaria dar aula aqui? Aí eu falei, eu? Dar aula numa universidade? Eu falei, mas qual matéria? Ele, o que você domina? Eu falei assim, maquiagem. Ele, então pode vir, porque a gente vai abrir. E eu fui uma das primeiras professoras universitárias de maquiagem do país. Uau! E aí foi muito legal, porque aí abriu um mundo, né? E aí eu falei assim, bom, agora eu vou mergulhar de fato no meu sonho. E quando eu me tornei referência no ensino universitário, o que aconteceu? Todo mundo queria. E aí eu comecei a receber convite do Brasil inteiro para dar aula. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que ter uma escolha. Ou eu continuo sendo uma professora universitária e uma gestora de uma empresa, ou eu vou atrás do meu sonho, que é fazer com que todo mundo conheça o novo mercado de maquiagem, porque a minha ideia sempre foi deixar um legado nesse mercado. E aí eu falei assim, não, eu vou atrás do meu sonho. E aí eu saí da Embi Morumbi, depois de 3 anos, saí da Embi Morumbi com uma dor no peito e comecei a fazer Brasil e rodei todos os estados do país falando de beleza tecnológica, falando de inovação, trazendo um diferencial para isso. E aí, nessa trajetória, eu passei pelo teatro, eu passei pelo cinema, eu fiz Tropa de Elite, fiz Minha Mãe é uma Peça, fiz tudo que você possa imaginar voltado a isso. Fiz Cats pela Broadway, fiz Fantasma, fiz tipo muita coisa. E aí fui conhecendo um pouquinho de todo o mercado. E aí chegou um posicionamento que eu falei assim, bom, agora eu preciso literalmente subir um degrau, sair da parte só operacional e me tornar uma empresa, né, e ter braço. E aí eu comecei a traçar metas assim, eu passava a noite sem dormir, olhando e falava assim, meu Deus do céu, aonde eu vou chegar com maquiagem, né, aonde eu quero chegar com maquiagem? Eu falei assim, não, eu quero que as pessoas olhem para esse novo cenário e lembrem que aqui passou uma brasileira apaixonada, alucinada e que fez história. E aí eu falei assim, bom, então agora o sonho vai virar empresa. E aí eu falei assim, qual o mercado que eu vou querer atuar? Eu falei assim, pensei, eu estudei todos os mercados, então eu quero atuar em todos os mercados. E eu vou atuar em todos os mercados. E hoje eu tenho a Soul Produções, que atua no segmento de cinema, fotografia, vídeo, campanhas, tudo que você possa imaginar da parte de publicidade e entretenimento. E eu tenho a Soul Bride, que é toda a parte romântica, direcionada a casamento, a debutante, a festas corporativas mais românticas, mais, vamos dizer assim, mais normais. E eu tenho como Juliana Soul, que sou aqui, faz barulho no mercado, que aprova produtos que vão entrar, que literalmente dá pitaco no que está faltando. Às vezes eu abro o vídeo e falo assim, aí galera, o mercado precisa de um produto que tenha esse componente, essa formulação, isso. Então alguém fala assim, opa, se ela falou tem relevância. E aí, alguns anos atrás, ganhei um prêmio como a melhor maquiadora do país. E é um prêmio que para mim tem muita importância, não só por ser um prêmio, mas por
ter feito a diferença no mercado. Porque é um prêmio onde o mercado escolhe, ele não é por votação, é de público, onde eu vou lá, faço uma campanha, não que tenha menos mérito, mas o prêmio que eu ganhei, para mim, tem muito sentido, porque assim, o mercado parou e falou assim, não, quem fez a diferença esse ano foi ela. Todas as campanhas, as revistas, os sites, tudo que alguém abria tinha algum trabalho meu ou da minha empresa. Então, falando de jornada, eu não estou nem na metade de onde eu quero estar. A minha meta de carreira é trabalhar na Marvel, porque eu sou alucinada por caracterização. Então esse é meu plano de carreira, é a Marvel. E ter uma brasileira em Hollywood, para mim, vai ser o ápice, a cereja do bolo, aquele bolo gigantesco de um casamento. Mas calma, porque você aqui já deu uma aula de empreendedorismo, inovação, fala um pouco, objetivo, né? De vida, planejamento. Realmente você aqui já deu uma baita de uma aula. Mas vamos voltar um degrau antes. Tá bom. Você, adolescente, então ali você ingressou no mercado de trabalho, você era da carreira administrativa. Sim. Você era feliz? Eu não sabia que eu não era, na verdade. Mas alguma coisa em você dizia... Acho que você dá para ir... Esse apetite que você já tinha nesse lado já da maquiadora, quando você estava na sua profissão anterior, eu gosto de saber um pouco dessa virada de chave, assim. Como é que era, assim? Sua vida era o quê? Era monótona? Ela era rotineira? Era a vida... Como que era isso? Eu falava Tinha um que leão dormindo ali. Era o play e a pausa. Play, pausa, play, pausa. Porque acordava de manhã, você sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Todo o planejamento que eu tenho hoje é graças a essa profissão que eu tive, né? Eu só tenho também a agradecer, porque a gente... Foi uma etapa da minha vida que me ensinou muito. Mas assim, como eu não sabia o que era o outro lado, para mim era assim, eu acho que tem que ser isso. E zero experiência, literalmente começando a vida naquele momento. E eu falava assim, bom, agora eu acho que é isso. É casar, acordar, tomar café, ir trabalhar, voltar, lavar roupa, cozinhar e assim por diante. Então, quando eu tive essa virada de chave, é como se abrisse a caixa de Pandora na minha cabeça. Eu falei, uau, tipo, o mundo é muito maior do que o play e pausa que eu tenho. E aí eu vi a quantidade de possibilidades que eu tinha dentro de mim. E aí, para mim, fez muita diferença. Hoje eu olho para trás e falo assim, aquela garotinha não ia conseguir, ela ia tocar o terror no administrativo, ela ia reinventar a roda de algum jeito, ela ia tirar o freio das rodas. E aí, na questão, óbvio que eu não quero entrar aqui no detalhe conjugal, mas o meu ponto é, você de repente ter sido confrontada pelo seu ex-marido, com um filho pequeno, de repente você falou, seja o que tiver que acontecer na minha vida, é isso que eu quero, é nisso que eu vou. Como foi isso, assim, porque realmente aqui foi uma coragem, né, e uma tomada de decisão que impactou o destino da sua vida. Mudou todo um lastro inteiro, né? E assim, eu acredito que se eu estivesse casada até hoje, eu não teria conseguido chegar aonde eu estou. Eu não teria conquistado tudo que eu conquistei. Por quê? Porque são sonhos diferentes. E hoje eu vejo assim, que se você tem um parceiro do seu lado, seja casamento, qualquer tipo de relacionamento, até família, eu acredito que se ela não tiver 1% se ela não te der 1% de garra, você não vai. Então eu sempre tive isso, eu nunca dependi de 1% de ninguém. Então quando ele falou pra mim, você não vai conseguir, pra mim foi efeito reverso, porque eu falei assim, agora vai. Quando alguém fala pra mim, Ju, não vai dar certo, tipo, ferrou. Na minha empresa nós temos um lema, eu e o meu time, não existe um não. Um cliente pede uma campanha absurda, eu falo assim, eu preciso de um dia a mais, que a gente vai dar um jeito. Então, na minha vida, eu sempre levei dessa forma. Então, falar assim, putz, eu abri mão de um casamento para ir atrás de um sonho que eu nem sabia se ia dar certo. Pois é. Fiz isso. Fiz isso porque eu acho que a coragem e o medo andam junto. Mas quando você ainda tem você tá numa ponte, você fala, putz, será que ali é o arco-íris? Eu vou lá ver.
E eu sou assim, então eu tento passar isso para minha vida, eu tento passar isso pro meu time, levo isso para minha vida e sempre vou até lá. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Óbvio. Mas eu só vou saber se eu fizer. Agora falando um pouco sobre a questão da profissão, assim, em termos de rotina. Como que é a rotina de uma maquiadora? Não tem rotina. A rotina é não ter rotina. Por exemplo, de manhã eu tô numa produtora, à tarde eu tô no salão e à noite eu tô fazendo um evento corporativo. Então, assim, você ter uma gestão da sua vida pessoal dentro da vida de um maquiador, falando do meu mercado, né? Eu tô em várias vertentes. Se eu tivesse somente na vertente do salão de beleza, seria como se fosse uma empresa convencional. Trabalhei de terça a sábado, em um horário comercial, ok. E assim, e tá tudo bem você também ter essa rotina. Tem gente que fala assim, Ju, eu não dou conta de ter essa vida maluca. De manhã tá aqui, à noite tá lá. Então tem gente que não consegue lidar com isso. E tá tudo bem, o importante é você estar feliz. Mas como maquiadora, e se você almeja sair um pouquinho da sua zona de conforto, literalmente entenda e ponha na sua cabeça que a sua agenda com hora 1, hora 2, hora 3, vai ser o seu maior aliado, porque não tem rotina. E eu sou muito feliz com a ausência de rotina, porque quando eu não tenho a rotina, a gente produz muito mais. O nosso ócio criativo, ele é aguçado, porque você é obrigado a pensar. Então isso também é um gás para mim, principalmente quando eu preciso criar. Mas e aí, personagem. E a sua relação com filho, no caso? Porque, óbvio, você também tem sua vida pessoal. Sim. Sim. Como é que você concilia isso? Porque, óbvio que eu entendo que você trabalha de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, feriado, final de semana, de madrugada. Hoje não mais. Ah, não mais. Hoje não mais. Mas até eu conquistar essa independência de horário, vamos dizer assim, você perde algumas coisas. Você perde aniversário, você perde Natal, mas tudo é aquilo. Você tá numa jornada, o que você vai... Você está disposto a abrir mão? Eu estive disposta a abrir mão de muitos momentos com as pessoas que eu amo por um outro amor, né? Que é um amor pela profissão. E sou muito feliz com isso. E hoje para mim é muito mais fácil. Hoje eu trabalho em média de 3 a 4 vezes por semana só, mas o tempo que eu estou trabalhando. Eu estou ali full time trabalhando para que as coisas funcionem, mas hoje eu tenho muito mais tempo livre, tanto que, né, estou aí agendando umas férias, mas eu tenho muito mais tempo livre, mas o tempo que eu tenho trabalhando é no foco. O que é fundamental para a profissão? Você não desistir. É fundamental, porque assim, a profissão de maquiador, ela é uma profissão muito técnica. As pessoas acham que o maquiador é só o operacional. Então as pessoas têm a ilusão de que se eu fizer 300 cursos, X diplomas na minha parede, isso vai me capacitar ou vai me dar gabarito para eu atender o público que eu tanto sonho, seja ele qual for. E na verdade não. Na verdade a quantidade de diplomas que você tem na parede não é nada comparado ao processo que você tem com você mesmo, em administrar quando a gente não acerta, quando a gente tenta aprender uma técnica que não dá certo. E hoje eu sempre falo para os meus alunos, para o meu time, para a minha equipe, que primeiro você é uma pessoa e você precisa lidar com as suas emoções para depois colocar para o outro. Na minha carreira, Thiago, eu aprendi muito que o maquiador bem-sucedido é aquele que viaja o mundo inteiro comprando maquiagem. E hoje eu falo totalmente ao contrário. O maquiador bem-sucedido é aquele que olha para o cliente, interpreta o sonho do cliente e consegue executar com excelência. Isso para mim é um profissional de sucesso, não a questão de status quo entre marcas ou fama. E voltando a falar dessa relação entre a profissão e você tá ali no auge. Se eu puder dar uma dica, posso? Por favor. Parem de achar que quantidade de diploma na parede faz de você um grande artista. O que faz de você um grande artista é aquilo que sai da sua alma e está nas suas mãos. Isso sim faz de você um grande artista. Às vezes eu tenho alunos que estudam comigo uma vez e se tornam profissionais muito bem-sucedidos. Por quê? Porque exala de dentro para fora
ao invés de ser de fora para dentro. E eu acho que é sobre isso. O que não fazer? O que não fazer? Lidar com a expectativa do outro. A gente acha sempre que eu preciso ter a foto perfeita do Instagram, eu preciso ter a maquiagem mais perfeita, eu preciso ter o material mais caro, então eu sempre estou preocupado com o outro. Quando você está preocupado com o outro na minha profissão, você sempre será mais um. Você sempre vai fazer mais do mesmo. E o mais do mesmo, o Instagram já está cheio. E mais do mesmo, a gente tem aí hoje 56 milhões de salões. Se a gente fizer uma média aí de cada salão tem um maquiador, olha o tamanho dessa concorrência. Então, se você estiver preocupado com o outro, esquece, é troca de profissão. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, e a teoria é uma coisa e a prática é outra. Total. Então, uma pessoa vai lá e faz um curso, né, de maquiadora. O que normalmente as pessoas no curso aprendem, mas que não é contado no dia a dia? Ou seja, o que no dia a dia você vivencia que é importante eles saberem? Me desculpem os cursos, mas eu vou dizer. Nos cursos, a gente aprende que processo é o que dá resultado. No dia a dia, a gente aprende que a análise é o que dá resultado. No curso, a gente aprende, em média, no mínimo, para eu concluir uma noiva, uma etapa de 20 passos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim por diante. Tudo mentira. Isso não funciona. O que funciona é você olhar, analisar, olhar o cenário, olhar a pele e olhar o seu material, a compatibilidade com a cliente. Então, assim, esse monte de processos que nós aprendemos, isso na vida real, faz com que a gente perca dinheiro e não ganhe dinheiro. E é uma profissão, além da gente ser apaixonado por ela, a gente precisa ter rentabilidade, né? Lógico. A gente precisa ganhar dinheiro. Então, isso é o tipo de coisas que fazem com que você chegue à falência. Então, esse monte de processo não funciona. Uma profissão 100% feminina? Hoje não mais. Hoje não mais, graças a Deus. Essa quebra de paradigma, essa questão de você estar bem consigo, não só para os outros, mas consigo, está trazendo os homens para o nosso lado, né? Hoje eu faço consultorias com executivos que fazem muitas ligações internacionais, fazem muitas reuniões e falam assim: Ju, eu preciso de um corretivo, eu preciso de um pó, eu vou dar uma entrevista, ou eu vou fazer uma live, o que eu preciso? Então hoje é uma profissão que ainda vamos dizer, uma profissão mesmo, que ainda é mais consumida pelas mulheres, mas os homens estão vendo esse charme. A coisa mais deliciosa que tem é eu fechar um contrato de uma noiva e tá lá o noivo apontando o dedinho falando: eu também quero, hein? Eu também quero estar no nível da minha esposa. Então isso pra mim é muito legal. Não sei o nível, mas posso contar uma coisa pra vocês? Pode. Eu passei base pra vir pra cá, passei um pouquinho. Bem longe daqui realmente do nível, mas eu digo pra você uma coisa, sim. Às vezes até pra uma pele negra, você passar alguma coisa até para tirar um pouco de uma olheira, alguma coisa, como eu te falei, algo bem superficial. Sim, total, mas quando faz você diferença. diria que de repente, né? Poxa, eu falei, não, hoje eu tenho uma basezinha lá me esperando, olhando para mim. E se a gente voltar um tempo bem pequeno, 5 anos atrás, o universo masculino jamais colocaria uma base. Exato. Mas hoje, estamos aqui, ó, desbravando horizontes. Como é que você vê o futuro da sua profissão? O futuro da minha profissão, ele não será substituído. Como assim, Ju? Muita gente me diz: nossa, o Instagram, os filtros, o YouTube, as blogueiras vieram para substituir os maquiadores. A gente está passando por um processo muito doloroso, que é essa nova geração de adolescentes que já nasceram maquiadores. Essa é uma geração que nasceu pronta. Só que a parte de entretenimento, a parte de grandes produções precisam de profissionais muito qualificados. Então, falando de futuro, eu vejo que o futuro da maquiagem é de profissionais de alto padrão, que saibam fazer próteses cênicas de silicone, que saibam fazer caracterizações com perucaria e que não só atuem no salão de beleza, mas sim nesse universo, porque o streaming dominou, e quanto mais o streaming entra na nossa vida, mais personagens vão entrando. E os personagens, graças a Deus, dependem dos profissionais. Agora eu vou abrir aqui sua caixa de Pandora. Tá bom.
Onde é que você acha que foi o pulo do gato na sua profissão, olhando a sua carreira? Onde você acha que foi assim, a partir daqui, minha vida... Decolou? É. Quando eu decidi ser uma marca. Quando eu saí, a Juliana Sou da empresa tal, a Juliana Sou da marca tal. Quando eu falei assim, não, agora a Juliana Sou é da Juliana Sou. Isso fez toda a diferença. Porque assim, não quer dizer que é mais fácil, foi mais difícil. Porque eu tive que ter muito mais investimento em marca pessoal, em posicionamento, ter mentores que me guiassem de uma forma mais positiva, mas isso fez toda a diferença. Quando eu saí dos bastidores de marcas, quando eu parei de construir o sonho dos outros e comecei a construir o meu sonho, aí as coisas funcionaram. Porque aí eu mostrei quem eu era, a minha personalidade, o meu trabalho, a forma como eu queria que as pessoas vissem e conhecessem esse outro lado da maquiagem. Se você olhasse para trás, faria alguma coisa diferente? Várias. Tipo, todo dia. Se eu olhar para ontem, eu faria alguma coisa diferente. Legal. Eu acho que é isso que faz com que a gente cresça, né? Esse poder de você ser um mutante e você ter essa autoavaliação. Tipo, ontem eu fiz um trabalho para uma marca muito importante. Hoje eu fiquei pensando, putz, se eu tivesse feito tal coisa devido a tal luz, teria feito uma diferença mínima, mas que para mim teria ficado melhor. Então, não desmerecer o que eu fiz, mas falar assim, pensar, putz, se eu fizer amanhã vai ser muito melhor, porque eu já analisei o cenário que eu tive. Então, esse poder que a gente tem de se autoavaliar constantemente faz com que a gente saia da zona de conforto e seja um profissional sempre melhor do que ontem. Eu aplico isso na minha vida. Eu vi você falando, eu fui jogador. E o esporte é isso, né? Acabou a partida, acabou. Vira a página, porque o que ficou para trás é a autoanálise rápida que você faz, já pensando na próxima e por aí vai. Então você me trouxe um pouco aqui Que legal, gatilho um gatilho rápido, exatamente. Me fala uma coisa, vamos supor que eu tenho, sei lá, 17, 18 anos. E eu quero ingressar e quero ser maquiador. Eu gosto de construir isso junto com o profissional. E aí, eu procuro uma escola, é isso? Normalmente sim. Procuro uma escola. Me guia aí, vamos lá. Eu quero pegar, porque assim, a gente atende aqui as pessoas que nos assistem são pessoas que às vezes não sabem como que é o ponto de partida e como é que ele vira essa chave para ele se tornar aí um profissional. Como é que é a trajetória? Me ajuda lá. A trajetória primeiro, procure uma escola que tenha gabarito e que tenha profissionais que você vê o reconhecimento de mercado. Não procure escolas que tenham somente professores que tá ali o dia inteiro dando aula, ele não tem convivência de mercado, ele não sabe lidar. Então, esse é o primeiro ponto. Procure escolas que tragam profissionais de mercado. Pode ser qualquer escola. Segundo ponto, não comece pelo básico. O maior erro quando na minha profissão as pessoas falarem assim, eu vou começar pelo um curso básico e depois eu vou para o avançado. Não, começa pelo curso mais completo que você tiver ou que você puder pagar. Porque assim, o básico sempre vai ser direcionado a consumo de produto. Então ele vai te induzir a você ser um profissional consumista. Então você vai aprender um monte de coisas que você não precisa aprender pelo básico, porque o mercado ele é manipulador no segmento de beleza. Ele faz com que as pessoas que usam aquilo para os clientes se tornem os vendedores dele. Isso é fato. Né? Então isso já vem de lá de trás da escola. Isso também vem muito da parte de medicina, dos medicamentos, enfim. Então assim, não comece pelo básico. Vá pelo avançado e já vá consciente de que você, o que eu quero ser? Eu quero ter a melhor noiva, eu quero ser o melhor profissional de mercado de moda e publicidade, já vá com isso. Nem que você mude, não tem problema. Porque quando você já sabe que além da maquiagem você já quer um nicho, é muito mais fácil para você ter esse feeling de análise no seu conhecimento. Então já comece pelo um curso avançado, mesmo que você nunca tenha estudado. Esse curso avançado vai te dar muito mais gabarito, vai te dar muito mais chão, muito mais base do que os cursos básicos, que vai fazer com que você seja o consumista ao invés de o profissional. Então vamos lá. Fiz o curso, concluí o curso. E aí? Fez o curso, concluiu, primeira coisa, bate nos salões ou vá nas agências e fala assim, quero trabalhar de graça porque eu acabei de me especializar. Muito bom.
E não vá na ilusão de que você já vai sair do curso ganhando milhões, né? O curso de milhões. Não, isso é ilusão. Bata na porta das pessoas e fale assim, me dê uma oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi. Trabalhe de graça. Nem que você precise falar assim, não, eu pago pela cadeira. Invista naquilo que você estudou. A gente só consegue concluir um aprendizado quando a gente treina. Por isso que eu falei que 300 milhões de certificados na parede não faz de você um profissional de ponta. O que faz você um profissional de ponta é você fazer parte do mercado. Então, assim, você vai ouvir muito mais não do que sim. Uhum. Mas é o não que tem que te dar o gás. Não é o não que vai ser uma âncora. Foi lá, bateu, teve uma oportunidade. Todo dia, cata todas as suas anotações e repasse. Faça em você mesmo. Treine a técnica. Veja o que funciona. Fala assim, putz, isso eu aprendi no curso, mas não faz muito sentido. Na minha cabeça, se eu mudar um pouquinho, vai fazer mais sentido, mude. Porque é essa adaptação do conhecimento que vai fazer com que você tenha a sua identidade profissional. É igual arroz, né? Eu gosto de usar esse exemplo do arroz, mas todo mundo fala, mas por quê? Porque é o seguinte, você vira o rótulo de uma embalagem de arroz, e aí você olha lá e você vai, olha, coloca o X uma copo xícara de água. 2 de água. Exato. Mas você vai ver como a sua mãe, como a sua avó, como alguém que é muito boa na cozinha faz não o tem arroz nada meu Deus, que arroz gostoso é esse e tal. Mas aí pergunta pra ela, mas por que você fez aqui? Eu falo, não, eu coloquei só a minha mão, alguma coisinha diferente. Mas é o que faz a grande diferença. É o que te dá, você precisa dar informação, você não precisa dar literalmente de como a pessoa faz, você precisa teoricamente do passo a passo, mas pega esse passo a passo e fala o que faz sentido pra mim. Eu vou em cursos hoje, é até chato, porque assim, às vezes eu tô lá na aula e falo, puta, isso é legal, mas se eu for por esse caminho, além de ser mais rápido, eu vou economizar produto e o resultado vai ser muito melhor. Eu fiz um curso internacional antes da pandemia, e foi assim, um divisor de águas, porque eu fiz um curso com a minha referência de maquiagem. Ele é o 8º melhor maquiador do planeta, e tipo, eu tava me sentindo muito lisonjeada. E aí ele deu a aula, eu falei assim, putz, isso daí é legal, mas eu vou fazer assim, eu vou mudar aqui, eu vou fazer isso, e na prática vai ver, eu vou terminar primeiro. Não, era uma disputa, mas na minha cabeça eu lido com dinheiro. Então, opa, o que eu posso economizar aqui para eu ter o mesmo resultado? E aí fiz o curso, terminei primeiro. Aí eu falei assim, eu queria a sua avaliação. Ele olhou, tá mais bonito que o meu. Então assim, não é como você aprende, é a informação que você tem e você vai colocando a sua experiência, que é o tal do arroz. Água quente, água fria, mais alho, cebola e assim por diante. Sempre tem a mão, sempre tem ali né? Tem que ter o olhar ali. O olhar. Não tenha medo desse olhar. Esse olhar é conhecido como instinto. É a sua intuição latente na sua cabeça falando assim, vai que vai dar certo. Idioma tem grande relevância na profissão de maquiadora? Olha, eu posso falar uma coisa feia? Uhum. Se tem, eu tô ferrada. Porque eu amo um tradutor. É muito importante você saber uma língua. Eu tenho muita dificuldade com inglês. Muita. Eu entendo muito, mas falo quase nada. Mas assim, uma dica, estude. Mas na prática, tem um bom tradutor do lado que tá tudo maravilhoso. Você vai pro mundo inteiro. Falando agora sobre a parte de salário, né? Remuneração. É uma profissão que paga bem. Eu vi que você comentou aqui no começo, trabalha de graça, mas uma maquiadora ou um maquiador, ele consegue viver bem? Como que é assim? Me conta um pouco sobre esse lado. Financeiramente falando, viver só de maquiagem, nos dias de hoje, eu não diria que é um sonho. Eu diria que é uma coisa muito real, desde que você não seja influenciado pelo mercado. Muita gente fala assim, o maquiador ele precisa ser cabeleireiro, ele precisa ser isso, ele precisa ser aquilo. Não concordo, ele precisa ser especialista. Quando você é especialista... Juliana, sou eu o quê? Eu faço um monte de coisa, não vou negar, mas eu sou especialista em beleza digital. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero a melhor para fazer um trabalho tranquilésimo, mas eu quero a melhor, eles vão atrás da minha empresa. Então é isso que te dá uma remuneração onde você consegue viver da sua profissão. Quando você é maquiador, micropigmentador, cabeleireiro, peruqueiro, não estou desmerecendo, mas quando você não é especialista, o seu salário é fracionado da mesma forma. Da mesma proporção. Da mesma proporção. Uhum. Então assim, você pode viver de maquiagem, óbvio.
Tem muitos artistas aí que vivem de maquiagem. Eu vivo só de maquiagem, sustento minha casa. Mas porque a gente só tem esse detalhe, seja especialista. Se você não for especialista, não adianta, você sempre será um clínico geral. Clínico geral ninguém valoriza. É verdade. E aí você entrou num ponto que eu gosto de perguntar, porque a gente sabe que hoje, até pela cultura brasileira, o regime CLT, o registro em carteira, ele tem peso pela nossa cultura. Sim. Mas o maquiador, pelo que eu entendo, ele é um freelancer, né? Porque ele é um profissional liberal. Sim. E aí, como é que... Porque você tem que ter essa veia empreendedora de você saber que quando você trabalha, as coisas andam. Quando você trabalha, dinheiro não entra. Como que é isso? É uma luta. Não vou negar. Mas, assim, existem muitas empresas que preferem ter um maquiador CLT. Por exemplo, eu fiz Globo muitos anos, a parte de caracterização. Então, eu sempre recebi o convite, Ju, vem trabalhar no nosso time fixo, Ju, vem pra cá. E aí, quando você é um profissional CLT dentro da maquiagem, você vai estar sujeito a um salário muito inferior àquilo, à sua capacidade. Então, assim, é uma escolha. Tem salões que pedem um profissional fixo, um CLT fixo. Então é aquilo, você sempre vai ganhar aquilo. Se as pessoas gostam de manter 2, 3 salários mínimos, ok. Agora, se seu sonho é muito maior do que isso, esquece. Você tem que ali, ralar todo dia e fazer conteúdo todo dia. E você ser o seu sonho, senão você sempre vai alimentar o sonho de outra pessoa. E é sobre isso. E então, assim, outra dica, hein? Os profissionais de beleza, eles não podem se contentar com o CLT. Eles não podem, porque o artista que trabalha com as mãos e depende de uma coisa que chama feeling para transformar uma outra pessoa, ele é muito gigante para ele ser CLT. Você tem total liberdade, óbvio, mas assim, se eu puder dar uma dica, não seja livre, crie oportunidades, faça conexões, conheça pessoas, vá em feiras, estude coisas que não tem nada a ver com a sua carreira, porque o conhecimento faz com que a gente se torne mais criativo. Quando você só estuda, sou fotógrafo, eu só estudo fotografia, 25 horas por dia, que mais que eu sei? Vai chegar uma hora que você fala, não tem mais graça. Por exemplo, eu sou formada em ADM, fiz uma pós em cinema, fotografia e vídeo. Para trabalhar como professora universitária, fiz outra pós em docência universitária e na pandemia me especializei em marketing. Fiz uma pós em marketing digital. Então, quer dizer, eu tento abrir mais o meu leque e trazer tudo para o meu mundo. O que o marketing vai agregar para a maquiagem? O que o cinema? O que a docência? E assim por diante. Porque se eu só ficar na maquiagem, eu vou sempre ter a referência de profissional de ponta. E eu não vou ter a referência intelectual da cultura. Então, isso faz muita diferença. E você citou pandemia, né? Como é que foi essa? Pandemia foi zero faturamento. Zero faturamento. Então, na pandemia... Vou engatar uma pergunta. Pode engatar. Você se reinventou? Você achou que você se reinventou ali ou não? Como é que foi? Olha, a pandemia, quando nós tivemos o primeiro anúncio de vamos fechar tudo... O lockdown. Eu estava com 36 viagens marcadas. Uau! Estava com 36 contratos. Não vou negar, a primeira semana eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu chorava compulsivamente. Eu tomei até medicação, porque eu falei assim, não é possível que no auge do ápice do que eu quero, de tudo que eu planejei para o ano, eu vou ter que abortar. E depois de 1 mês e meio, eu falei assim, agora as coisas fazem sentido, porque foi o momento de eu falar assim, agora eu não vou dar um passo para trás, eu vou andar quilômetros para trás para poder saber o que vai acontecer lá na frente. E aí foi onde eu ressignifiquei todas as marcas, dividi todas as marcas e hoje a gente está em rumo a um posicionamento 100% digital, porque eu quero me tornar a primeira maquiadora nômade de beleza da América Latina. Que bacana. Então, não foi um passo, foi quilômetros para trás para andar muito mais para frente. Muito mais para frente. Olha, olha, obrigado por esse bate-papo. Você deu aqui uma aula e parabéns pela sua história de vida, porque eu me identifico muito com pessoas como você. Guerreira,
e que olha realmente de maneira positiva, mesmo tomando porrada. Não, a gente só toma porrada. O interessante é que você não recuou. Cada porrada que você tomava, você ia mais pra frente ainda, né? Isso é fantástico. Era trampolim, né? Eu tava falando sobre isso com uma pessoa hoje e foi exatamente isso. As porradas que elas vêm por algum motivo. E às vezes é muito maior do que a gente imagina, mas é a maneira como a gente se posiciona que vai fazer a grande diferença. É sobre isso. Né? Tem uns que tomam uns beliscão. Total. E Graças chora. a Deus. E Tem você outros tem que é chorar. atropelado por uma carreta, ele levanta e fala: bora, que isso aqui foi mais um. Então, assim, as escolhas que eu fiz hoje, fazendo uma análise 360, foram escolhas malucas, foram escolhas, assim, de pessoas 100% retardadas, mas que hoje tá me dando cada dia mais um degrau mais próximo da minha cereja do bolo. E faria tudo de novo? Faria. Eu acho que eu dobraria a aposta ainda. Parabéns. Obrigada. Bom, pra gente fechar, queria que você deixasse uma dica aqui, desse um recado final aqui para o pessoal que está nos assistindo. Indiferente das escolhas que você venha a ter, ou de toda a sua jornada, todo mundo tem uma jornada diferente. E é isso que faz, isso traz pra gente a nossa digital hoje, né? Cada um tem a sua. Então, cada jornada, seja mais fácil ou mais difícil, não quer dizer que a minha foi mais difícil ou a sua vai ser mais fácil e assim por diante, mas se eu puder deixar algo que faça diferença para você, é assim: se você desistir hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não vai ter essa resposta. Então, busque sempre pela resposta. Que se não foi positiva, muda o roteiro, mas vai atrás da resposta. Porque se você desistir, você nunca vai saber se você teria potencial, ou coragem, ou ousadia, ou loucura para saber aonde isso ia dar. Então, assim, pega a sua profissão e tenta ver o que ninguém faz. Ninguém está indo pelo caminho, pela direita, então esse é o caminho que você tem que seguir. Eu li um livro sobre o Mar Vermelho e o Mar Azul, que fala que está todo mundo no Mar Vermelho. Quem está no Mar Azul é que está literalmente nadando de braçada. Só que o Mar Azul, ele é não sei quantos graus abaixo de zero, ele tem um monte de dificuldade, mas quando você ultrapassa todas essas barreiras, você é o primeiro a fincar a bandeira. Então, na sua profissão, qual é a bandeira que você será o primeiro a fincar? É sobre isso. Obrigado de novo. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês aqui curtir, compartilhar, deixar aqui seu comentário, realmente com esse bate-papo fantástico que eu tive aqui com a Jussou. Também quero pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, Thiago Fidelis com 2 S's. Ali a gente faz uma troca de informações e também bate-bola, Instagram e YouTube. Ju, obrigado de novo. Gratidão, olha, eu sou muito grata. Obrigada por compartilhar um pouquinho da minha história. Que energia, hein? E que história e como as coisas acontecem, né? A gente fala que a minha equipe fala assim que eu sou o esquilo do Sem Floresta. Mães entenderão que tomou um energético, roda o planeta assim em câmera e vê as coisas acontecendo em câmera lenta. Muito bom. Bom, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, cara. Essa mulher não brinca mesmo, hein, Ronald? Caceta! Olha, realmente você é um avião. Como disse eles falaram, não, você vai acertar aqui. Ficou bom? Ficou, né? Não, eu acho que ficou ruim. Eu acho que